Alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Como já foi dito, para quem eu ainda não vi este ano, um feliz 2019, que a gente possa provar cada vez mais da presença desse Deus que foi cantado, que já foi ministrado. E falando de ano novo, quem aqui que quando vira o ano faz aquelas promessas, que traça objetivos, coloca algumas metas assim, quando esse ano vai ser diferente em tal área? Quem aqui faz isso? Só eu? Ah, que bom, agora eu fico mais confortável em saber que tem mais pessoas que pensam assim. E é interessante porque cada vez que começa esse novo ciclo de um novo ano, né, nós fazemos esse resumo do que foi o ano passado, vemos onde acertamos, onde erramos, aonde temos que melhorar, aonde algumas coisas ficaram realmente deixadas para trás. E é normal que o ser humano faça esse planejamento, né? Algumas metas, alguns objetivos são fundamentais, né? Eu tenho um testemunho do ano passado. Na área financeira, eu aprendi que no período de vacas gordas, você tem que saber administrar os seus recursos, porque existe o período das vacas magras, e você tem que ser sábio diante de Deus nesse período, para que você não venha sofrer consequências. Então, eu coloquei como uma meta, este ano, ser mais prudente em relação a isso. E tem aquelas metas mais radicais, às vezes, não que sejam supérfluas, mas que, não vou dizer que não são importantes, né? Daí vai do ponto de vista de cada um, mas tem gente que quando vira o ano fala, não, no próximo ano eu vou perder 20 quilos. Eu deveria. Eu já fiz essa promessa em uns 3 anos, mas não aconteceu. Quem sabe é nesse, né? Não são menos importantes, né? Mas elas têm um contexto todo diferente. E no começo desse ano eu procurei em Deus quais eram os objetivos, quais eram os sonhos dele para a minha vida, quais eram as metas que eu precisava ter enquanto cristão, enquanto pai, enquanto marido, enquanto gestor de recursos que Ele coloca na minha mão, enquanto mordomo. E Deus me deu uma palavra, que se você trouxe a tua Bíblia, eu vou pedir para você abrir em Salmos, Salmo 37, versículo 5, um versículo curto, mas que tem um conteúdo sensacional. E esse se tornou o meu versículo para esse ano que se iniciou. Esse se tornou um dos versículos para a minha vida. E eu creio que talvez algumas pessoas vão, a partir de hoje, utilizar esse versículo também. Salmo 37, versículo 5. Esse salmo foi escrito por Davi, já em idade avançada, depois de ter experimentado as consequências do pecado, mas acima de tudo a provisão de Deus na vida dele e da família dele. E esse salmo diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Você pode repetir comigo, por favor? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Falando de entrega, falando de caminho. O que é o caminho aqui? É tudo. É a minha direção, os meus planos, os meus objetivos, os meus sonhos. A minha vida, o meu passado, presente e futuro. Esse é o caminho que precisa ser entregue ao Senhor, diariamente, meus irmãos, diariamente. E aqui nós temos o primeiro pensamento, o primeiro ensinamento da noite. Deus espera que nossa entrega seja total e genuína. Entrega não pode ser parcial quando você está se tratando de relacionamento com Deus. Ou você entendeu quem é Deus na tua vida, ou vai ser como você colocar o pé em 2 canoas, em 2 pranchas, você vai desequilibrar, porque uma puxa para cada lado, correto? E o ser humano tem por natureza o hábito de achar que ele consegue resolver seus problemas, de que ele tem as respostas, de que ele tem a saída na maior parte das vezes. Estou certo ou errado? Às vezes são algumas coisas extremamente complexas, e em vez da gente se prostrar diante do Senhor e clamar pela ajuda dEle, procurar pessoas que nós temos como tementes ao Senhor para nos auxiliar, nós preferimos seguir o nosso coração. E muitas vezes isso traz consequências devastadoras na nossa vida e na vida de outros. Famílias às vezes são devastadas por egoísmo. Egoísmo não de pensar só em mim, mas de não pensar em quem está comigo.
Mas Deus é um Pai amoroso. E Ele sabe disso, dessa nossa dificuldade, dessa nossa inclinação. E é por isso que Ele nos pede, entrega a mim o teu caminho. Ele não nos oprime a fazer isso, porque Ele é um Deus amoroso, mas Ele te pede, entrega a mim o teu caminho. Tudo. Mas o que é entregar? Entregar o caminho é permitir que Deus sonde-se em qualquer área da nossa vida, há algum caminho mau, para que Ele nos dirija para o caminho eterno, parafraseando aqui o Salmo 139. Isso é entrega. É você analisar a sua vida e colocar todas as áreas dela diante do Senhor, para que Ele possa ministrar. E infelizmente, o que acontece, nós não fazemos isso por completo. Eu quero um casamento melhor, mas eu não quero que Deus mude o meu caráter para que esse casamento seja melhor, e sim do cônjuge. Eu quero ter uma vida mais tranquila quando eu falo de finanças, mas quando eu tenho a oportunidade de administrar com sabedoria, eu não faço, eu negligencio, sou um gastador, sou um mau administrador. Por que isso acontece? Porque a nossa entrega não é total. Nós entregamos parte a Deus e continuamos achando que vamos fazer melhor do que Ele. E é muito interessante que, procurando o significado, né, da palavra entregar, eu confesso que fiquei surpreso, mas diz o seguinte: passar para as mãos de alguém. E é exatamente isso. Quando eu abro mão da minha vida e deixo Ele agir, eu deixo Deus agir, não tem como dar errado. Porque eu não tenho dúvida de que Ele é o maior interessado na minha vida e na tua, e que Ele quer agir, inclusive, nas circunstâncias mais adversas. Nós acabamos de ouvir o testemunho da Ana Paula, de um desemprego desde abril do ano passado, meus irmãos. Mas eu creio que num Deus que age no tempo oportuno, para que hoje ela reconheça que chegou a hora de entregar o caminho dela ao Senhor. E Ele vai continuar agindo, mesmo que de repente algum dia ela venha provar um novo desemprego. Mas a fé dela agora está pautada em algo sólido, porque ela provou algo diferente. Amém? É entregar o nosso passado para que Deus sonde, se no nosso coração raízes de amargura. Tem muita gente que está vivendo no passado, ainda carregando certos sentimentos de culpa própria para si mesmo ou para outras pessoas. É fundamental para que a gente possa viver com Deus que a gente deixe o passado no passado e trate aquilo que precisa ser tratado. E eu te faço um convite essa noite, se há alguma coisa que precisa ser verbalizada, procure algum dos intercessores depois, e a gente vai ter prazer em conversar contigo sobre o que for. Mas não carregue mais nada do passado que precisa ficar lá atrás. A gente vai junto, como igreja, tratar o que precisa ser tratado. Amém? É entregar o presente, tudo que envolve a nossa vida hoje. Casamento, emprego, finanças, educação dos filhos, envolvimento com a igreja. Não pode ser parcial, meus irmãos. Tem que ser total. E entregar o nosso futuro, reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para que um dia a gente possa passar a eternidade ao lado dele. Creio que esse seja o sonho de todos aqui, né? Amém, né? Eu anseio que seja demorado, que eu possa passar bastante tempo aqui, mas o meu sonho é de um dia estar com Ele. Eu tenho tanta pergunta para fazer para Jesus, gente, que eu acho que Ele vai até me deixar bastante tempo aqui, porque eu vou tomar muito tempo dele. Mas por que devo entregar os meus caminhos, Edu? A palavra de Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Eu queria compartilhar com vocês o testemunho de um grande amigo, por questões éticas eu não vou falar o nome dele, mas esse grande amigo, ele trabalhava com vendas, para um órgão muito importante que prestava serviço para o governo, e ele confessou que no começo da carreira dele, muitos dos negócios aconteciam na base do toma lá da cá, né? Um favorecimento aqui para fechar um contrato ali, e assim as coisas aconteciam. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, esse meu amigo foi alcançado.
Ele faz parte de um PGM, ele é membro da igreja, é um cara que está desenvolvendo muito bem a vida cristã. E aconteceu que num determinado momento ele foi questionado a mais uma vez participar de um negócio ilícito. E o pensamento dele foi esse: mas eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Não tem como fazer o que eu fazia. E ele foi para casa e ele conversou com a esposa, ele colocou essa questão diante do Senhor. E ele foi para a reunião no dia seguinte com isso muito claro: se quiser pode me demitir agora, mas eu não faço mais negócio assim. Estamos falando de desemprego, gente. Abrir mão da estabilidade, abrir mão de dinheiro, por um princípio, por uma convicção, por uma mudança de mente, que o levou a ter esse tipo de atitude. E olha que interessante, ele falou o que deveria ser falado, ele se posicionou, como uma nova criatura deve fazer, e na semana seguinte, a pessoa que fez a proposta indecente para ele, foi transferida. E a nova pessoa que veio, que começou a negociar com ele, falou o seguinte: eu não sei como é que era o passado, olha que interessante, mas eu sou cristão, e eu não faço nada que a lei não permita. Ali ele pôde provar, vale a pena ser fiel. Aí ele viu o mover sobrenatural do Deus Altíssimo na profissão dele. E graças a Deus a vida dele tem prosperado. Não só na área financeira, mas em tudo. Porque houve uma entrega total e genuína. E eu deixo a primeira reflexão da noite, meus irmãos: existe alguma área da nossa vida que ainda não foi entregue a Deus? Hoje é a noite de colocar diante do Senhor isso. Talvez coisas que te machucam, talvez coisas que machucam as pessoas que estão contigo. Talvez hoje seja a noite de resolver isso. E por que não for entregue ainda? Hoje é dia de sair daqui como Josué fez enquanto cantava, bradando e batendo no peito: eu sou livre, porque aquilo que me afligia no passado não vai mais me afligir. A acusação que o inimigo trouxe para mim nessa noite, hoje vai cair por terra, porque hoje eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, e eu entrego os meus caminhos na mão desse Senhor. Amém? Segundo ensinamento, confiança é uma premissa para o agir de Deus. Como assim, Edu? Se eu não confiar, Ele não age? Não, não é nesse sentido. Né? Deus não é um Deus de tomar lá da cá. Mas é que se você não confia em Deus, como é que você vai perceber o mover dEle? Se você não confia em Deus, você vai achar que é coincidência, como vimos agora há pouco, né? Graças a Deus, um testemunho positivo quanto a isso. Não tem coincidência. Tem mover. Ou você confia ou você não confia. Se você não confia, você não vai perceber Ele agir na tua vida. É óbvio. E não é porque Ele não está agindo, porque Ele não está interessado no problema, é que você não tem percepção. Às vezes o coração, a mente está tão fechada. E às vezes, por isso que eu citei a questão do passado, coisas do passado te acusam e te fazem às vezes acreditar que aquilo não vai acontecer com você por causa de alguma coisa, mas vai acontecer por causa dEle. É nisso que se baseia a confiança, é nisso que se baseia a fé. Não é pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele já fez em amor pela minha vida e pela tua. Essa é a nossa confiança. Não porque eu mereço, é lógico que não. Eu me conheço e tenho certeza que cada um aqui se conhece. Nós realmente não somos merecedores disso tudo. Mas Ele nos ama. Incondicionalmente. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Palavras de Deus para a tua vida e para a minha. Confia no Senhor. Ele vai endireitar. Não se baseia no achismo. Confia. E Ele vai agir. Mas para confiar é necessário conhecer. Amém? Você confia em quem você não conhece? Não tem jeito. É um instinto. Agora, pessoas que você conhece, que você sabe a trajetória, o histórico, fica mais fácil você depositar a tua confiança nessa pessoa. E a mesma coisa é com Deus. Como é que eu vou confiar num Deus que eu não conheço? Então a melhor pergunta aqui nesse caso seria: como conhecê-lo melhor
para então confiar? Alguém quer soprar a resposta? Eu já fiz isso outras vezes, mas eu me obrigo a fazer, porque essa é a minha fé. Palavra. Quer conhecer Deus? Palavra. Mergulha aqui. Se cobre. Peça a Deus ajuda, inclusive, para que você possa ter disciplina para uma leitura diária e intensa, não superficial, para que você possa conhecer esse Deus. Vai ficar muito mais fácil caminhar. O fardo vai ficar mais leve. E a ansiedade vai ser diminuída quando você estiver caminhando com Ele. Eu ouvi no ano passado uma frase do pastor Silvado, que eu até coloquei na capa da minha Bíblia, e se tornou um dos nortes da minha vida cristã. Só é possível conhecer o Deus da palavra através da palavra de Deus. Não tem outra saída. E nisso nós já estamos em vantagem, porque em qualquer outro lugar que vocês poderiam estar, vocês escolheram estar aqui hoje, para ouvir da palavra, para adorar o Senhor, para louvar seu santo nome. E eu vou pedir que você faça um exercício aqui nesse lugar. Que você pense nesse momento, quem precisa estar com você aqui na semana que vem. E nós vamos orar, para que Deus nos dê estratégia, para que essas pessoas estejam conosco. E elas também venham começar a provar essa mudança de mente, através da palavra de Deus. E aconteceu um fato muito interessante em relação a essa questão de palavra. Eu sirvo na penitenciária feminina do Paraná já há alguns anos, e eu tenho como gestor o pastor Luiz Carlos Magalhães. E um dia, conversando sobre assuntos da Bíblia com ele, e trocando informações, experiências, e ele me perguntou o que eu estava lendo, e eu perguntei para ele o que ele estava lendo, e ele falou assim: Edu, eu estou correndo para terminar o Novo Testamento, né? Já era meados de dezembro. Ele falou, porque eu fiz um propósito de ler o Novo Testamento pelo menos 5 vezes por ano. Eu fiquei meio curioso, porque eu aprendi a ler a Bíblia de capa a capa, né? Depois que eu comecei a mudar esse processo. E na hora eu fiquei um pouco receoso, mas depois eu perguntei ao pastor, mas 5 vezes o Novo Testamento, e o Antigo não, o Antigo só uma e tal. Ele falou, Edu, eu preciso conhecer esse Jesus que aqui me ama tanto. Eu preciso entender como é que Ele pode gostar tanto de mim, mesmo eu sendo como eu sou. E aquilo assim me saltou aos olhos de uma maneira, eu falei, uau, eu também preciso conhecer mais esse Jesus. E comecei a mudar a minha dinâmica de leitura da Bíblia também, para conhecer mais o Jesus, o que Ele fez, os propósitos dEle para a minha vida. Não que o Antigo Testamento não tenha, né, meus irmãos? Mas no Novo Testamento nós vemos o verbo encarnado, as ações práticas dEle, os ensinamentos do Mestre. E é isso que nós temos que fazer. Essa busca pela pessoa de Jesus e seus ensinamentos tem que ser constante. Segunda reflexão da noite, como tenho me relacionado com Deus? A leitura da palavra faz parte da minha rotina, tenho buscado a presença de Deus através da oração e do louvor. Volto a dizer, meus irmãos, estamos em vantagem, pois estamos aqui reunidos para louvar, para adorar e para ouvir a palavra. Não é minha palavra. Se fosse minha, nem era bom estar aqui, mas é dele. E aí faz a diferença. Amém? Todo mundo comigo? Tá bom. Terceiro ensinamento, o agir de Deus não é sujeito às minhas expectativas. Ele agirá e pronto, do jeito que Ele acha que deve agir. O egoísmo inerente ao ser humano nos leva muitas vezes a crer que Deus deve agir como eu quero que aconteça. Porém, o propósito dele não é esse. A verdade é que Deus pode usar toda e qualquer oportunidade para moldar o nosso caráter e nos revelar a sua vontade. A sua vontade. Mas quando eu confio, por conhecê-lo, eu entrego o meu caminho a Ele e aceito a sua vontade. Vocês conseguem entender o ciclo nisso? Ciclo virtuoso nisso? Que só poderia vir de Deus? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Isso é grande.
Isso é muito grande, só pode vir de um Deus grande, que nos ouve, que participa, que como nós cantamos neste lugar, Tu és real, e que está interessado na nossa vida. Recentemente eu tive a oportunidade de estar próximo de uma pessoa muito especial, o nome dela é Vanessa, e a Vanessa trabalhou mais de uma década numa instituição educacional de Curitiba, uma das maiores, e depois de tanto tempo, sem saber porquê, e algo que acontece com muitas pessoas, não foi um privilégio dela, ela foi demitida. Uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que levou muito a sério sempre a questão profissional. De chegar em casa após o dia inteiro do trabalho, fazer um terceiro turno corrigindo prova, preenchendo caderno, elaborando aula. Só que nesse caminho, ela não percebeu que algumas coisas estavam ficando de lado. O marido não tinha tempo, ela não tinha mais gás. Filhos, trabalhando tanto, era capaz de ter uma estafa. Coisas dela, relacionamento com Deus, que é o mais importante. Aquilo que tinha que ser o primordial na vida dela se baseou em 15, 20 minutos antes de entrar na escola. Um Deus que morreu na cruz, por mim, não merece 15, 20 minutos antes de entrar na escola. Ele merece tudo. Merece o meu coração, Ele merece o meu caminho. E as preocupações vieram. Graças a Deus ela recebeu o acerto devido. E ela pôde quitar todas as suas pendências, mas vem as preocupações. A filha dela era bolsista, não tinha como continuar na escola. E meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Criança pequena, essa mudança pode ser problemática. Tomara que não traga nenhum trauma futuro. E ao mesmo tempo vem aquela ansiedade de, e agora, onde que eu vou arrumar emprego? Será que está disparando o currículo para tudo quanto é canto? Vou para outra área? E eu pude conversar um tempo atrás com ela. Eu tive o privilégio de ser o discipulador da Vanessa. Eu falei com ela, você deixou o teu trabalho ser teu Deus. E a única maneira dele chamar a tua atenção de volta foi tirando teu trabalho. Como assim? Não é que Ele está te punindo, mas Ele está realinhando a tua visão. Deixando teus olhos fixos agora naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório, porque é isso que importa. O emprego, Ele abre a porta e fecha a hora que Ele quiser, basta um sopro. Mas Ele queria o caminho dela, nas mãos dele, para que ela pudesse voltar a ser a esposa que ele sonhou, a mãe que ele sonhou, a profissional agora que ele sonhou. Semana passada, a Giovana, filha da Vanessa, que já é um milagre, por causa da gestação dela, conseguiu uma vaga numa escola que a gente orou para conseguir. 2 vagas, uma da Giovana. E hoje ela me passou a mensagem, dizendo que conseguiu outro emprego. No começo de janeiro eu tive a oportunidade de viajar com a Vanessa e com o Rogério. E toda manhã eu acordava às 7 horas para fazer a minha devocional. 7h20, 7h30 chegava ela com a Bíblia dela, lendo. Tempo de oração, tempo de entrega, tempo de renúncia, tempo de crescimento, preparando o coração e a vida dela e da família para o que estava por vir. Deus precisou frear ela, para o bem dela e para a família dela, para que hoje ela pudesse estar provando disso. A circunstância, meus irmãos, pouco importa. Pouco importa. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele agirá. Você tem se permitido observar o mover de Deus na tua vida? Nas pequenas e nas grandes coisas.
Você que está com seu marido, com sua esposa do lado, você já percebeu a bênção que Deus te concedeu ao colocar uma pessoa para caminhar contigo? Você que está com os seus filhos, com os seus pais do lado, já percebeu a bênção que é isso? Você que está empregado, você que está desempregado, mas está vivo. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Porque esse Deus fez do caos a perfeita criação. Fez da cegueira física a visão espiritual. Fez da humilhação e do sacrifício na cruz a maior história de amor. Ele pode tudo. Ele continua agindo hoje, na vida de muitos, como fez no passado. Só nos basta entregar, confiar, e Ele agirá. Você pode abaixar sua cabeça? Fechar seus olhos. Eu quero orar com você e eu vou pedir que, se Deus falar no teu coração, você saia do seu lugar e você venha aqui à frente, porque nós queremos orar com você nessa noite. Nós queremos te dar um abraço vindo do céu para você, aquele abraço que vai trazer a paz que excede o entendimento. E eu quero te pedir que você confie em nós e verbalize o que tem te impedido de entregar teus caminhos ao Senhor. Deus amado, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque tua presença é real nesse lugar, Deus. Eu creio que teu Santo Espírito nesse momento ministra corações e mentes, Deus, e traz à tona coisas do passado que precisam ser tratadas, Deus. Traz à tona, Pai, a gratidão pelo presente que nós temos vivido em nosso casamento, em nosso trabalho, na faculdade, na escola, em tudo aquilo que envolve o nosso cotidiano, Senhor. Creio que o Senhor está trazendo à mente, Deus, uma necessidade, uma busca maior, mais intensa, pelo futuro, Deus, pela eternidade ao teu lado, Senhor. Pai, não permita, Jesus, eu clamo ao Senhor que qualquer um dos meus irmãos volte para casa, carregando o fardo pesado, Pai, de um passado que talvez os machuque, mas que hoje eles possam encontrar liberdade no Senhor, disposição, Pai, transparência, para colocar diante do Senhor tudo aquilo que os oprime e os aflige, Deus, crendo que o Senhor é o maior interessado na vida deles, Pai. Se há alguma ansiedade, Pai, enquanto ao futuro, talvez um diagnóstico, Pai, uma possibilidade de emprego, Senhor, clamamos ao Senhor pelo seu mover sobrenatural na tua igreja, Senhor, para que nós possamos continuar dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor e ao Senhor apenas por tudo aquilo que tu és e já fez em nossas vidas, Deus. Quero clamar ao Senhor, se algum dos meus irmãos tiver a vontade no coração de se levantar, vir aqui na frente, Pai, que nada os impeça de se derramar na tua presença, e que a partir de hoje eles venham provar do sobrenatural do Senhor em cada área da vida deles, em nome de Jesus, amém.